Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, leremos a partir do versículo 7 até o 11. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 11. Ouçamos o que diz a palavra do nosso amado Jesus. É a palavra que há de falar ao nosso coração nessa noite. Ouçam. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Nós vamos orar, meus amados. Senhor, nesse momento estamos diante do teu altar e queremos clamar, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração de uma forma forte, poderosa, Senhor, para que haja em nosso coração o contentamento, a alegria de estarmos na tua presença, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite, para que sejamos edificados, ó Deus. Senhor, dá-nos a revelação da palavra, o entendimento da palavra, o discernimento da palavra, para vivermos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esse texto ele chama-nos atenção para a fragilidade da vida humana. Ele chama a nossa atenção, ele nos mostra o quão frágeis nós somos. Se você observar bem, amados, veremos que passamos pelas dificuldades, pelos problemas, as situações ficam complicadas. Meu Deus, os obstáculos se levantam na nossa jornada. Enfim, quantas dificuldades surgem diante de nós. São as adversidades, são os problemas. E o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento pleno dessa realidade. E ele mesmo vivia as dificuldades no seu dia a dia. Ele experimentava o rigor dos problemas, dos males que se levantavam. Ele sentia na pele todas essas situações. E ele escreve esta carta à igreja de Corinto, alertando aqueles irmãos para que ficassem firmes na presença do Todo-Poderoso, para que não se deixassem abater pelas situações difíceis, pelos problemas, mas para que olhasse para frente e marchasse sempre, olhando para o Criador, para o nosso general e seguindo sempre em frente. Certo que as perseguições, as aflições, os desafios, tudo isso é comum na nossa existência. E de certa forma, uma analogia não muito feliz, mas vale. É uma espécie de tempero na nossa vida. Porque quando tudo vai muito bem, nós temos uma tendência muito marcante de deixarmos a presença do Senhor e andarmos por caminhos paralelos. Mas quando as dificuldades surgem, as aflições aparecem, nós vemos que somos fracos, que nada somos frágeis e carentes da misericórdia do Todo-Poderoso, carente da graça do Senhor. O apóstolo Paulo ainda revela que, mesmo sendo vasos de barro, frágeis, nós podemos carregar em nós a glória de Deus, a manifestação da presença do Senhor, porque o Senhor vem sobre cada um daqueles que são fiéis. O Senhor habita nos corações, o Senhor move nas vidas, o Senhor faz coisas extraordinárias na vida daquele que crê, e esta é uma grande realidade. Se você crê, você há de ser usado poderosamente pelo Todo-Poderoso, e o teu barro, o teu vaso de barro, frágil, até imperfeito, será usado grandemente pelo Senhor.
E observando a palavra de Deus, amados, além do apóstolo Paulo, que vivenciou essa realidade e escreveu sobre essa realidade, temos tantos outros exemplos que são marcantes para a nossa jornada. Você pode ver, por exemplo, José do Egito. Não o rapazinho que foi para o Egito, mas o homem que estava no Egito. Um homem frágil, mas que olhou para o Senhor, olhou para Deus e venceu naquele lugar. Você também pode olhar para o Davi ainda jovem, que enfrentou Golias. Um homem jovem, frágil, um vaso de barro, mas ele olhou para o Senhor e obteve a vitória no Todo-Poderoso. O próprio apóstolo Paulo, ele obteve a vitória no Senhor, mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas, porque é o Senhor, irmãos, é o Senhor no meio das nossas fraquezas, que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos leva para frente, que nos faz andar. Se você está desanimado com a vida, olhe para o Senhor. Se você está sendo tomado pela fraqueza do teu ser, olhe para o Senhor. Se você entende que a tua vida é frágil, ou você se sente muito forte, olhe para o Senhor, porque tudo é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? E nessa palavra de hoje vamos discorrer exatamente a respeito do agir de Deus em vasos de barro. O tesouro do Senhor, a presença do Todo-Poderoso, a glória do Senhor que se manifesta na vida daqueles que olham para o Mestre, que deixam-se mover pelo nosso Senhor e Salvador. Versículo 8, quero que vocês ouçam com atenção. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, esta é uma realidade na nossa existência. Esta é a condição humana no seu estado mais natural. O homem que é levado pelas situações, pelos problemas, o homem que sente o peso do dia a dia, que sente o peso da enfermidade talvez, sente o peso das aflições, das perseguições, dos tantos problemas que aparecem. Eis aí a nossa condição humana, irmãos. Mas é no meio das aflições que o Senhor estende a sua mão, e a palavra diz que Ele não nos desampara. Portanto, você não é um desamparado. A mão do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor estende a mão, o Senhor te coloca de pé. No entanto, fique ciente que a realidade da nossa vida, a realidade do servo de Deus, é marcada pelas aflições, pelas dificuldades, pelos problemas, já que o nosso Senhor também vivenciou estas realidades. Não espere algo diferente, porque seremos afligidos com certeza. Quando nós, mais uma vez, olhamos para a vida de José, veja, a vida de José do Egito, um homem tirado do meio da sua família, levado para uma terra estranha. Olha só o estado daquele homem, a dificuldade daquele homem, a dificuldade para viver ali. Mas ele não foi desamparado pelo Senhor. Ele não foi desamparado, mesmo longe da sua casa, longe da sua família, do convívio familiar, em meio a todas aquelas situações complicadas, jogado numa prisão, o Senhor era com ele, pois ele era fiel ao Todo-Poderoso. Mesmo sendo fiel, ele experimentou o lado baixo do gráfico, ele esteve no lado negativo do gráfico. É assim, irmãos, a vida da gente. Nós temos os picos, mas também temos os pontos mais baixos da nossa existência, que são as aflições, os problemas que surgem. Mas não podemos jamais abrirmos mão do Senhor. É olhando para Deus, é clamando pela graça do Todo-Poderoso, que nós seremos erguidos, colocados de pé, e o Senhor nos empurra, nos leva em frente. Oh, glórias! Mas eu citei Davi, ainda na sua adolescência, bem jovem. Eis que Davi vai levar a marmita dos seus irmãos, e ali depara-se com um gigante soltando impropérios, xingando, blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso.
ele não se calou, ele enfrentou, porque ele sabia que Deus era com ele. Não foi na força, na sua força, mas foi na força do Senhor que ele colocou-se à disposição para lutar contra aquele gigante. Eis aí, irmãos, exemplos para a nossa vida. Exemplos de José, exemplos de Davi e o apóstolo Paulo. Não podemos esquecer do apóstolo Paulo. O Senhor o usou de uma forma tão intensa, tão poderosa. No entanto, sabemos que ele passou por sofrimentos tão difíceis, tão tensos na sua caminhada. A pressão sobre a vida do apóstolo Paulo não era pequena. Tinha a pressão do seu dia a dia, mas também tinha toda uma opressão espiritual, pois o inimigo de nossas almas sabia quem era o apóstolo Paulo e levantou-se contra ele de uma forma intensa. Fique sabendo algo, irmãos: o maligno te conhece. Alegre-se com isto, não fique triste. O diabo sabe quem é você. E se ele sabe quem é você, é porque ele tem interesse em você. Há muitos que o diabo não está nem aí para eles. É mais um sobre a face da terra, que está chegando o tempo de passar uma eternidade de sofrimento ao seu lado no inferno. Para esses o diabo não se importa. Mas você que é servo de Deus, ele te conhece. E ele levanta-se contra a tua vida, porque ele quer destruir, ele quer tocar em você. Essa é a grande realidade, irmãos. Mas quando nós temos Cristo Jesus, nós somos convictos que ele é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa esperança, que Deus é conosco e não abaixamos a cabeça, mas marchamos sempre em frente. Mesmo sabendo que as nossas condições são frágeis, que somos apenas como vasos de barro. Mas o Senhor é que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé, é o Senhor que faz o milagre acontecer na nossa existência. Amém, amados? Mas tem mais. A palavra diz que há um tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. Versículos 7, 9 e 10. Ouça com atenção. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Queridos, eis aqui uma declaração magnífica, extraordinária. Uma declaração tão grande, mas tão grande, que se não houvesse a palavra de Deus, se ela se resumisse a esse texto, era o suficiente para andarmos na presença do Senhor sem errarmos o caminho. Mas nós temos toda uma palavra, todo um suporte na palavra de Deus, que nos dá força para seguirmos em frente. Esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo sabia que, mesmo passando pelas dificuldades, pelos problemas, da fragilidade do seu corpo, mesmo sabendo que era humano, como um vaso de barro imperfeito, frágil, mesmo assim, irmãos, ele tinha consciência plena, que era a habitação do Espírito Santo de Deus, que ele carregava em si um tesouro inestimável, um tesouro que o homem não pode entender, não pode mensurar, não pode medir, não pode compreender, um tesouro que o homem não tem a menor ideia do tamanho e do valor. E esse tesouro estava no seu ser, dentro do seu coração, um vaso de barro, imperfeito, que tinha momentos, olha só, momentos de tribulações, momentos de angústias, que era perseguido, mas não era desamparado, que sentia-se abatido, mas jamais destruído. Mesmo conhecedor dessa realidade, ele sabia que Deus era com ele, que o Senhor habitava no seu coração e que ele estava sobre a face da terra para manifestar a glória de Deus onde quer que ele estivesse. Irmãos, esta é a missão que você tem sobre a face da terra.
Se você não sabia, fique sabendo a partir deste momento que o Senhor entende as tuas fraquezas. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele sabe que tu és apenas um vaso de barro, imperfeito, frágil, com tendências a ficar abatido, a sentir-se desamparado, a passar pelas aflições, pelos problemas. Deus sabe de todas essas coisas, mas o Senhor, Ele vem sobre a tua vida. Ele te alcança com seu favor, com a sua misericórdia. Ele toma a tua vida nas suas mãos. Ele te envolve de uma forma poderosa. Ele quer colocá-lo de pé. E Ele quer que você seja um vaso que leve, que mostre a glória do Senhor para este mundo. E isso acontece, irmãos, quando a nossa vida reflete Cristo Jesus. Quando você, no teu viver, reflete Cristo Jesus. Eu falei a respeito disto dias atrás, não sei onde, mas eu falei a respeito dessa situação. Nós precisamos mostrar Cristo Jesus no meio do nosso local, do nosso habitat, onde quer que você esteja. Você precisa ser um referencial de Cristo dentro do teu trabalho. Você precisa ser um referencial de Cristo dentro do teu lar. Você precisa ser um referencial de Cristo andando pela rua. Você precisa ser um referencial de Cristo torcendo pelo teu time favorito. Até nesse aspecto. Você precisa ser um referencial de Cristo quando fala a respeito de política. Você precisa ser um referencial de Cristo onde quer que tu colocares os teus pés. E esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Afinal de contas, irmãos, nós somos vasos, mas um vaso que carrega dentro em si a presença viva de Deus. Somos frágeis, mas o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda e Ele nos protege. E essa é uma realidade. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos contemplar esta verdade. Se você ler a respeito da vida deste homem, você há de ver quantos momentos difíceis pelos quais ele passou, mas ele não desistiu do Senhor, mas ele não desistiu de Deus. Ele testemunhou, ele mostrou a glória do Eterno onde quer que ele estivesse. José também. José, ele teve todas as situações para abandonar o Senhor. Primeiro, ele estava longe da sua família. Segundo, jogado numa prisão. Terceiro, alcançou sucesso. E eis aí onde os homens erram e caem. Quando o homem alcança sucesso, ele está com uma grande tendência de errar o caminho de abandonar o Senhor. O sucesso é terrível, irmãos. José, amados, ele tinha todos os motivos para reclamar, para murmurar, para levantar-se contra Deus. Na prisão, tinha uma profecia, o Senhor havia falado com ele, mas nada acontecia. Mas, quando ele alcançou o auge, ele tinha tudo para abandonar o Senhor. Nós não entendemos o Egito, você não entende o Egito. O Egito, irmãos, ele tinha o melhor que a terra tinha a oferecer. Estava tudo ali diante dele. Ele, como a segunda pessoa no reino egípcio, ele tinha tudo ao seu alcance. Entenda tudo como tudo, em todos os aspectos. Se fosse hoje, analogia com os dias de hoje, ele moraria num palácio, e certamente morava. Ele moraria num palácio, ele teria o melhor avião à sua disposição, ele teria o melhor que a nação pudesse oferecer. Esta era a situação de José. Ele era o segundo, depois do rei era ele. Você não compreende a dimensão desse fato, mas ele não deixou o Senhor. Ele testemunhou de Deus. Ele foi fiel ao Senhor, a ponto de chegar diante do faraó e pedir que o Egito recebesse a sua família
e o melhor do Egito foi oferecido para a sua família. Veja como são as coisas. Quando você olha para Davi, irmãos, Davi, também um instrumento nas mãos do Senhor. Um homem que Deus usou de uma forma grandiosa e poderosa. Mas ele também permaneceu fiel na presença do rei. Ele permaneceu fiel na presença do Senhor. E nós precisamos aprender que, seja os momentos difíceis ou nos melhores momentos da nossa vida, nosso dever é testemunhar de Cristo Jesus. Porque é Cristo que nos coloca de pé, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos fortalece, é Ele que faz coisas magníficas na nossa existência. Amém, irmãos? Oh, glórias! Alegre-se com esta verdade, porque Deus é contigo, Deus é conosco. E ainda, versículo 11, ouça só o que diz o versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém, queridos? Olha só a afirmativa do apóstolo Paulo. Ouça a afirmativa do apóstolo. Mais uma vez. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Ouça só. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, nós temos um paralelo muito, mas muito interessante. E o paralelo é morte e vida. Morte e vida. E esse texto chama-nos a atenção exatamente para essa realidade. A morte e a vida. Quando nós observamos a nossa existência como vasos frágeis, nós estamos chegando ao final dos nossos dias. Os teus créditos são gastos diariamente e chegará um ponto que eles serão zerados. Oh, glórias! E eu não sei quando foi que o Senhor colocou o crédito na tua vida, ou quanto de crédito Ele colocou na nossa existência. Portanto, vivamos como se os nossos créditos fossem acabar amanhã. É assim que nós devemos viver. Como se Cristo Jesus fosse voltar amanhã. Como se nós fôssemos viver apenas até amanhã. E eis aí o grande paralelo entre a morte e a vida. Nós somos diariamente confrontados com a morte. Ela ronda a nossa existência, ela está diante da gente. No entanto, irmãos, é preciso entender que a vida também está diante de nós. E nós precisamos optar sempre pela vida. E a vida é Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida. E quando nós optamos pela vida, nós não vamos dar valor àquilo que é passageiro, mas sim, vamos olhar a exemplo de José, Davi, Paulo e outros tantos, vamos olhar exclusivamente para Deus, vivermos para Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ampara, é Ele que nos coloca de pé, e assim, irmãos, certamente teremos uma vida de felicidade sobre a face da terra. E a nossa felicidade, ela não é fruto daquilo que essa terra pode oferecer, mas é a presença do Senhor que enche o nosso coração de alegria e felicidade. Mas para que isso aconteça, necessário é nos rendermos completamente ao Senhor. Render-se completamente ao Senhor. Render-se, irmãos, é entregar-se. Quando nós nos entregamos ao Senhor, não há possibilidades de apenas vivermos algo paralelo. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos apenas uma realidade, a vida de Cristo na nossa existência. E tornamo-nos refletores da glória do Senhor. E todos verão a glória de Deus na nossa existência. É a vida que o Senhor nos dá. É a vida que Ele concedeu ao apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo não deixou de vivenciar os percalços, as dificuldades, as aflições. Não. Mas mesmo assim, irmãos,
ele, onde quer que estivesse, refletia a glória do Senhor. As pessoas contemplavam a presença do Eterno. E fica uma pergunta para nós, irmãos: será que, onde quer que nós estamos ou estejamos, as pessoas conseguem enxergar Jesus na nossa vida? É a marca do servo de Deus, Jesus Cristo. As pessoas gostam de ostentar uma etiqueta, não é verdade? A etiqueta da camisa, essa aqui não tem valor. É desconhecida. Mas tem pessoas que pagam 5 camisas apenas, o valor de 5 camisas apenas para ter uma etiqueta. Carregam uma bolsa, as mulheres gostam de carregar uma bolsa feia de dar dó. 30 mil reais, porque tem uma etiqueta. Pagam 1.000, sei lá, 1.500, 5.000 reais numa calça, porque tem uma etiqueta. O que é que as pessoas enxergam em você quando olham para você? Qual é a etiqueta que eles enxergam em você? Agora eu coloquei Jesus como etiqueta na vida do crente. Qual é a etiqueta? É a etiqueta da camisa, mais uma vez ressaltando, isso aqui não é etiqueta de marca, etiquetinha comum. Mas é a etiqueta da camisa que eles enxergam em você ou enxergam Cristo Jesus? Mulheres, quando as tuas amigas olharem para você, que elas vejam uma etiqueta chamada Jesus Cristo. Isso significa que vejam a glória de Cristo Jesus na tua vida. É preciso que vejam a glória, que vejam a presença, que vejam Cristo Jesus na nossa vida. Porque passamos da morte e agora estamos na vida. E a vida é Jesus. E nós precisamos refletir Jesus. Irmãos, quando nós observamos mais uma vez os personagens citados, José, ele não valorizou a sua condição de príncipe, vamos usar o termo príncipe, lá no Egito. Tanto é que ele disse: quando vocês saírem, leve os meus ossos, não deixe os meus ossos nesse lugar. E quando o êxodo aconteceu, os ossos de José foram levados. Porque ele tinha o seu foco, não nessa terra, mas na glória. Ele não olhava para o seu momento, ele olhava para frente, para o dia eterno. Oh, glórias! Quando Davi acertou-se com o Senhor, ele viveu a verdade de Cristo. E ficou narrado algo que eu acho magnífico: um homem segundo o meu coração. Não foi o reino que marcou diante do Senhor. Não foi o estado de rei que o marcou aos olhos do Senhor, mas um coração contrito, quebrantado, rendido, doado, dado ao Todo-Poderoso. A ponto do Senhor afirmar: um homem segundo o meu coração. E ainda, amados, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele faz uma declaração que é magnífica. Ele declara o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse homem, ele refletiu a glória de Deus no seu dia a dia. Mesmo escrevendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruindo.
Mas ele completa dizendo: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eis o segredo de alguém que pôde afirmar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele poderia ser reconhecido e apresentar-se de diversas formas, mas ele resume na sua vida de submissão ao Senhor. E ele declara que ele viveu apenas para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Amados, nós somos tesouro em vasos de barro. É a glória do Senhor no nosso coração. Nós precisamos mostrar a glória de Deus, já que somos vasos de barro. Nenhum valor tem. Vaso de barro nenhum valor tem. Mas o Senhor, Ele precisa ser visível na nossa vida. O que deve marcar a nossa existência sobre a face da terra não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o servir a Jesus. Combati o bom combate. Você precisa completar a tua carreira. Qual a tua carreira? Servir ao Senhor como vaso de barro. Mostrar a glória do Todo-Poderoso e guardar a tua fé no Senhor, a exemplo do apóstolo. Amém, amados? E concluindo essa palavra, querido, nós precisamos entender que as palavras do apóstolo Paulo, elas servem de consolo, mas também nos encoraja a seguirmos em frente, a sermos fiéis. Porque aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é infinitamente melhor do que tudo que possamos viver sobre a face da terra. É preciso, irmãos, reconhecermos em meio às lutas, em meio às fraquezas, que o Senhor, Ele é o nosso amparo, que Ele nos guarda, nos protege, que Ele é conosco. E servirmos ao Deus vivo, sirva ao Deus vivo, com todas as tuas forças, com tudo quanto você é, e você é apenas vaso de barro. Lembre-se disso, fraco e frágil, mas o Senhor te fortalece. É o Senhor que te usa para manifestar a sua glória nesta terra. Você é um vaso usado pelo Senhor para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Nós citamos 3 personagens que foram exemplos e são exemplos. Foram exemplos na sua época e são exemplos para nós hoje. José, ele não abriu mão de Deus em momento algum da sua vida. Na prisão, no seu pior momento, e na glória da terra, no seu melhor momento. Em ambas as situações, ele foi fiel ao Senhor. Amém? Davi, ainda na sua adolescência, quando ele enfrentou o gigante, ele sabia que não era a sua força, mas era o poder de Deus, e ele foi em nome do Senhor. Que você vá sempre em nome de Deus. Que você vá trabalhar em nome do Senhor. Que você vá para a diversão em nome do Senhor. Que você sente na roda de amigos em nome do Senhor. Que você pise sobre a face da terra em nome do Senhor, deixando marcas tal qual Davi as deixou. E quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos a fidelidade de um homem fraco, que tinha suas dificuldades, seus problemas, mas colocou-se à disposição do Senhor, e Deus o usou de uma forma tão grande, tão magnífica, como poucos homens foram usados sobre a face da terra, a ponto de ele corajosamente afirmar, ordenar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Mas quem era o apóstolo Paulo? Um vaso frágil, imperfeito, de barro, mas que estava com a boca aberta e deixou-se encher pelo Espírito Santo do Senhor. E onde quer que ele estivesse, as pessoas viam a glória de Deus na sua vida. Amém, amados? Tesouro em vasos de barro. Que você seja um vaso de barro cheio de tesouro, cheio de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eu te louvo pela palavra, Pai.
E quero clamar que Tu venhas nos usar como vasos nas Tuas mãos. Mesmo nas nossas imperfeições, na nossa fragilidade, Senhor. Que Tu venhas nos encher, nos fazer transbordar com a Tua glória, para que onde quer que estejamos, meu Deus, onde quer que estejamos, que vejam a Tua presença, que vejam a Tua glória na nossa vida. Senhor, fala sempre conosco, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, povo dos céus, que Deus nos abençoe. Mensagem 1279.